paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui à mesa, mais uma vez, com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Estamos falando ainda em Romanos. E eu vou ler para os irmãos a palavra que está em Romanos 8, verso 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E agora eu vou no 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então aqui o apóstolo Paulo, ele que sofreu dores, perseguições, prisões, açoites, mais do que todos os apóstolos, segundo ele conta, e aqui ele diz que nada disso foi suficiente para esfriar a sua fé ou para abalar a sua fé. Pelo contrário, ele diz que em tudo isso, ele e nós somos mais do que vencedores. Então, não há desculpa para dizer que esfriou a fé por causa disso ou por causa daquilo, né? O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele afirma isso. Então, estamos iniciando, né, mais uma carta do apóstolo Paulo, carta aos Romanos. Quero citar aqui ainda que essa carta aos Romanos, em todos os tempos até aqui, os grandes estudiosos da Bíblia sempre valorizaram muito essa carta, né? Falamos aqui anteriormente que Lutero ele fez uma análise, né, dessa carta de Paulo aos Romanos, que mais tarde John Wesley leu essa carta, essa análise, e há registro que diz que ele se fortaleceu muito, foi muito decisivo na vida de John Wesley, a análise de Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos, porque aqui fala da fé, aqui fala da graça. Bom, nós vamos dar continuidade hoje aqui, então, eu vou passar a palavra para o professor Vinícius. Amém. De certa forma, o olhar de Paulo para cuidar de uma igreja que estava no centro do mundo. Então nós vamos lembrar aqui que nós estamos falando de uma época do Império Romano, mas geograficamente, não é? Nós temos todos os acessos que eram permitidos por vias, construções de vias, e também dizer que tamanho o desenvolvimento daquela região, Paulo teve um cuidado e muito assertivo em traçar dois grandes princípios a respeito da vida espiritual. A respeito da igreja, que é a graça como uma dispensação, e a fé como o veículo de condução da vida do crente, para que ele não se desvie desta graça. Então, nós temos aqui uma região, né, que está no centro da Europa, né? Nós temos ali a região que hoje, não é, está no país da Itália. Então, nós temos a cidade de Roma, havia construções de fóruns, teatros. Então havia toda uma sistemática, uma população que também trabalhava e até mesmo alguns sistemas administrativos. Nós temos, né, lembrar aqui algumas figuras do Senado romano, por exemplo. Até mesmo em termos sociais, era uma sociedade que estava bem estratificada, os mais nobres, que eram chamados patrícios, e os trabalhadores, não é? Então, nós sabemos que esses homens, até mesmo os mais nobres, viviam em locais que eram chamados de insulae, né, que eram formas de dormitórios divididos em andares. Então, os mais nobres, eles tinham uma vida, né, organizada dentro, né,
dessas estruturas desses edifícios, olhavam para pátios, então havia um local, né, até de lazer, de circulação, e até por esse motivo, Paulo ele vai falar sobre a vida debaixo da graça e conduzida pela fé, até mesmo vai fazer a referência a deveres sociais, deveres civis, né? Até mesmo a obediência às autoridades para que a igreja desse testemunho naquele ambiente. E assim somos nós hoje, né? Estamos vivendo numa sociedade organizada, um mundo globalizado que tem as suas estruturas. E nós, como servos do Senhor, vamos nos apropriar dessa mesma palavra para transmitir o mesmo testemunho, né? Então, para nós aqui, inicialmente, não é, fica essa referência de Paulo falando a uma igreja que estava no centro do mundo. E certamente o olhar e o cuidado de Paulo é para que essa igreja prosperasse. E até mesmo historicamente, pastor Ian, é importante nós situarmos os irmãos que nos assistem, porque nós estamos falando, não é, de um domínio do Império Romano. Então, com quais imperadores, até mesmo o apóstolo Paulo, ele pôde, não é, ser contemporâneo? Assim, antes de falar dos imperadores, isso que o professor Vinícius acabou de falar, né, eu já citei aqui em outro momento a importância de ir lá em Roma. Né? Quem puder ir, vai lá, não é uma viagem cara, já falei aqui. Lá se encontra o Fórum Romano, aquela rua que vai ali no lado do Fórum Romano, no centro do Fórum Romano, é uma rua daquela época. Nós vemos que o Coliseu foi construído em 72, 4 anos ou 6 anos após a morte de Paulo. Então foi construído em cima daquilo ali. Então aquilo que está lá, aquele piso que está lá, o Fórum Romano ali na frente, o Monte Palatino, a maioria daquelas construções e vestígios daquelas construções são daquela época. Vai mais ao lado ali o Circo Máximo, vê-se lá ainda ruínas, ainda daquele período e muito preservadas, né? Então nós vemos que era uma cidade organizada. Roma era uma cidade muito organizada, muito bonita, muito forte. Mas olha só, falando dos imperadores, Paulo, ele chegou a pegar aqui um pouco do Tibério César. Tibério César, ele reinou de 14 até 37. Foi ele o imperador, o César, do tempo de Jesus, né? Apesar de Tibério César, ele não interferir muito ali relacionado com o Senhor Jesus, ele deixou lá mais para o Herodes, que cuidava da província, né? Lembrando que o imperador ele ficava em Roma e lá em Jerusalém tinha os Herodes, né? A dinastia herodiana que cuidava da província, a província de Israel, uma província, né, romana. Nero foi o imperador que Paulo apelou para César, né? E esse César, nesse momento, era o Nero, que foi o que depois causa, né, foi o responsável pela morte de Paulo. Então, esses foram os imperadores. Tibério César até 37, Calígula até 41, Cláudio 41 a 54, e aí Nero de 54 até 68, ali vem a morte de Nero, mas antes disso ele mata, né, o apóstolo Paulo. Vinícius, interessante, pastor Ian, que quando Paulo vai falar, né, na carta aos Romanos, existe uma marca que me chama muito a atenção, porque ele vai usar uma expressão que está no capítulo 8, nós podemos ler aqui, verso 15, que diz assim, porque, aliás, está muito voltado para a cultura da época, né? Gentílica, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos Abba, Pai. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar de uma marca na salvação, na doutrina da salvação. E a adoção não era algo comum no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Então, você vai ver alguns momentos, mas, por exemplo, Jacó, não é? Ele vai abençoar os seus netos, mas havia uma relação, não é? Ainda de laços familiares. Mas quando um homem morresse, por exemplo, sem deixar sua descendência, ele transmitia seus bens ao seu servo, né? Então não era algo comum. Agora, na cultura greco-romana, a adoção era algo, né, que acontecia com muito mais previsibilidade, com mais frequência, né? Interessante. A partir do momento em que a adoção ela era publicamente feita, aliás, esse é um ponto importante, porque a adoção era um reconhecimento público de que a partir daquele momento, o menino, por exemplo, ele passava a fazer parte de uma nova família. Ele tinha uma identidade nova. E todos da sociedade tomavam conhecimento de que a partir daquele momento, aquela pessoa passava a fazer parte de uma nova família. E o interessante é que os deveres sociais, né, eles eram recebidos por aquela pessoa e também os deveres até religiosos, né? Aquela cultura, seja qual for, ela deveria ser absorvida e praticada por aquele que estava sendo adotado. Então, nós vamos ver a nossa figura aqui. Jesus Cristo, como unigênito de Deus, se fez primogênito dos mortos. E nós que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele para fazer parte de uma nova família, para ter uma nova identidade espiritual e assumirmos o compromisso de dizer que agora nós somos cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. Então, quando Paulo ele vai escolher essa expressão, ele conhecia como era o sistema de adoção no meio daquela cultura. E, inclusive, ele vai dizer isso e dizer assim, é por esse Espírito que nós clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra que vem do aramaico. E pai, ali, na grafia, já usa a referência do grego. Então, Paulo está falando de que todos, judeus ou gentios, receberam a Jesus. A língua é o aramaico, é o grego, não importa. Recebeu Jesus a partir de agora. Recebemos por adoção, né, este reconhecimento como filhos de Deus. Então isso para nós é uma marca muito importante, até porque Paulo vai seguir após o capítulo 8, falando no capítulo 9, vou ler aqui, não é? Algo que fazia parte da soberania de Deus, porque ele diz assim no verso 15, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ali está a soberania de Deus na eleição do homem. Mas ele vai dizer, trazendo à memória até um verso que está em Isaías, no verso agora 27 do mesmo capítulo, no capítulo 9, dizendo assim, olha, eu elegi, mas digo o seguinte, o remanescente é que será salvo. O remanescente aqui se refere aos fiéis. Fomos chamados por Deus, agora cabe a nós sermos fiéis a este chamado. Por isso, Paulo vai encerrar num conjunto doutrinário muito completo os capítulos 8, 9 e também o 10, e dizendo assim, para a salvação definitiva, diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração? Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
aqui nós temos esse conjunto, né, em que nós vemos a eleição, o chamado para a salvação e a nossa permanência na fidelidade como um remanescente que permanece na presença de Deus. É todo esse conjunto, serás salvo. Agora, alguns, né, se desviam da fé. É aquilo que Paulo vai mencionar em outras cartas. Mas aqui nós temos um resumo muito claro daquilo que Paulo quer ensinar a respeito da salvação. E a partir disso, então, gostaria até de pedir o auxílio aqui do pastor Antônio Carlos, porque nessa distinção, né, do plano profético de Deus, aquilo que Deus, desde a sua eternidade, né, está preparando a abertura da salvação para os gentios, o projeto de Deus também com o seu povo Israel. Então, aquilo que Paulo vai escrever, vai se exercitar bastante no capítulo 11, eu diria aqui ao pastor Antônio Carlos para nos ajudar com esses comentários. Amém. Antes de entrar no capítulo 11, queria também fazer alguma referência nas palavras, até somando as palavras que já foram ditas aqui. Quando o professor Vinícius falou a respeito da adoção, nós estamos falando de uma intervenção no mundo profetizada extraordinária, como nunca se viu. Quer dizer, teve outras intervenções. Através de Moisés, Deus fez uma intervenção no mundo para eleger um povo que foi o povo de Israel. Na época de Elias, eu vou até depois precisar voltar no capítulo 11, vou precisar voltar a Elias, não é? Mas foi outra intervenção, parece que tinha acabado tudo. Foi outra intervenção. Agora, a maior intervenção na terra foi a intervenção feita por Deus para a salvação dos gentios, ou a salvação do mundo. Foi a maior intervenção. Para isso, então, a adoção que Deus já explicada aqui, muito bem explicada aqui pelo professor Vinícius, o que foi necessário para isso? Deus enviou seu Filho, que ele pagou um preço dando a sua vida para nos comprar para a eternidade. Então, foi uma intervenção extraordinária, tão grande, aliás, diga-se de passagem, que nesta intervenção, Deus enviou ao mundo uma coisa que, algumas coisas, mas tem uma que não existia, que era o amor de Deus. Era o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nessa ação de Deus que gera uma transformação de vida, nós fomos adotados como filhos. Nós fomos adotados como filhos, já bem explicado aqui. Aliás, professor Vinícius, a palavra Abba Pai, que vem do aramaico, citado ali no grego também, é uma palavra aplicada nesse sentido de uma forma muito íntima, né? Exatamente. Exatamente como verdadeiros filhos. Afetivo, não é? Afetivo, carinhosa, não é? Como verdadeiros filhos. E nesta passagem, esse ato de Deus foi tão grande que o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler no capítulo 8, verso 18 em diante. Porque tenho para mim por certo que as aflições deste presente tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação fica sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que não somente nós, mas a própria natureza geme esperando a redenção, a restauração de tudo aquilo que parecia que estava perdido, de toda a degradação da humanidade, de toda a corrupção.
Então ele está falando daquele dia grandioso em que Deus vai restaurar tudo. E aqueles que esperam, não somente os vivos, mas também os mortos que esperam a ressurreição neste dia. Então o apóstolo Paulo está falando de um momento grandiosíssimo. O plano que Deus fez, essa intervenção, foi grandiosa, a tal ponto de nós, pecadores, alcançarmos a adoção como filhos de Deus. Então, realmente, foi um ato grandioso da parte de Deus. Reportando também, para chegar ainda no 11, no capítulo 9, quando fala da eleição de Deus, amei a Jacó e aborreci a Esaú, antes que os dois nascessem, gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, né? Ele seria o primogênito, segundo as regras, né? Deus, quando Rebeca estava grávida, ela sentiu um tumulto dentro dela, foi aos pés do Senhor, o Senhor disse, tem 2 nações no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Bom, então o Senhor, ele estava dizendo que o menor, ele já estava eleito antes de nascer, então o que Esaú poderia fazer? Quem pode resistir a Deus, que é soberano em tudo? Mas não é exatamente isso. Eu citei até uma ocasião, um exemplo, vou citar novamente aqui. Digamos aqui que o pastor Ian, ele grave ele faça uma gravação aqui, onde eu estou presente assistindo, né? E ele vai falar sobre a graça. E ele gravou, não foi ao ar. 3 dias depois, o programa vai ao ar. E eu vou dizer assim, ele vai falar sobre a graça. Aconteceu porque eu disse ou porque eu vi antes? Já sabia que seria falado. Então Deus é onisciente. Ele sabe os passos de cada um e aquilo que cada um vai fazer. Ele elege aquele que anda na sua presença, não é predestinação. Predestinada é a igreja. A igreja vai ser arrebatada. Se eu for igreja, eu vou ser arrebatado. Então Deus que é onisciente, ele já te conhece, ele sabe o que você vai fazer. Ele que viu lá na frente sem interferir, ele dá como profecia para os seus servos. Então ele entregou uma profecia a Rebeca para que no momento certo ela soubesse como agir. E aí tem muito mais história nisso, não é? Mas enfim, entrando aqui no capítulo 11, já foi falado aqui repetitivamente, né, abundantemente, que a carta aos Romanos fala da graça e da fé, né? Mas, fundamentalmente, o apóstolo Paulo, ele discorre sobre Israel. Ele não deixa em momento algum, ou em vários momentos, de citar o plano de Deus para Israel. E quando ele fala da nova aliança, da adoção, ele não está excluindo Israel. Ao contrário, ele está colocando Israel em primeiro lugar. E nós entramos junto com eles, porque deles são as raízes. As raízes pertencem a Israel. As promessas, os pais, os concertos, o culto, tudo pertence a Israel. Então, quando Deus fez a nova aliança, foi destinada a Israel. No endurecimento dele, a porta se abriu para nós, os gentios, aqueles que aparentemente estavam sem Deus. Eu vou ler um texto aqui, voltando lá no capítulo 1 de Romanos, que diz assim, 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Olha que coisa interessante, uma palavra aqui, parece que ela passa desapercebida, ele diz assim, é o poder de Deus, o evangelho, hein? As boas novas, aqui está falando da fé, para todo aquele que crê. Quando fala todo aquele que crê, é fé, não é obra. Repetindo aqui, vou voltar, aquele que faz a obra, ele adquire mérito. Então, quem faz o trabalho, ele faz jus ao salário.
Mas a fé é diferente de fazer as obras. A fé é aquele que é justificado sem fazer as obras, mas crê naquele que o justifica, aquele que nos chamou e nos adotou gratuitamente. Isso chama-se fé. Então diz aqui, primeiro do judeu. Então Paulo, ele está sempre falando isso. Aí ele, no capítulo 11, ele começa mostrando que Israel saiu do caminho de Deus e que Deus abraçou o restante do mundo. Mas, em primeiro lugar, a fé foi proposta a Israel. E nem todos eles endureceram, uma parte endureceu. Uma parte se converteu e ainda vai se converter. Outra parte endureceu dentro de um plano de Deus, porque Deus, na rejeição dele, o Senhor abriu as portas para a salvação do mundo inteiro, que aparentemente estava sem Deus. Aí vem a pergunta, portanto, se Israel foi rejeitado, as promessas de Deus falharam? Não, de forma nenhuma. A promessa de Deus nunca falhou, porque sempre teve um remanescente que permaneceu na presença do Senhor, não é? E Deus, para mostrar o seu poder, e o seu poder, inclusive, de intervenção na vida do homem para o bem, ele cita Elias. O que aconteceu? Importante contar essa história de Elias, porque foi a época de Jezabel. A época de Jezabel, ela introduziu o culto idólatra e corrompeu todos os filhos de Israel. Quer dizer, um povo criado aos pés do Senhor, que conhecia a palavra, que conhecia o culto, tinha os profetas de Deus. De repente, Jezabel entrou, destruiu toda a obra de Deus. Vou chegar no final logo. Então Elias, quando foge de Jezabel, que ela ameaçou matá-lo e disse que ia matá-lo, ele foi para o deserto e pediu para morrer, dizendo assim, Senhor, eu fiz o que eu podia fazer. Aliás, grandes coisas Elias fez, né? Obra de ressuscitação, obra de multiplicação, os profetas de Baal. Então, foram coisas grandiosas que Elias fez, mas ele se sentiu incapaz de continuar porque sobrou só ele. Todo mundo se corrompeu. Aí ele disse, Senhor, derrubaram os teus altares, quebraram o teu concerto, mataram os teus profetas, só fiquei eu. Aí o apóstolo Paulo diz assim, mas o que diz a palavra divina? A palavra de Deus que diz a ele, reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Agora a pergunta, esses 7.000 estavam na lei ou estavam na graça? Se é eleição, é graça. Estamos estudando a igreja de Sardes. Sempre houve uns restantes, né? Somos os restantes que estavam para acabar. Na época de Elias também. Só ficou ele. Mas o que Deus fez? A sua intervenção, o seu poder para levantar dentre esse quadro idólatra, também lá, Jezabel, simbolicamente, estava lá dentro de Sardes também, todo o povo de Deus corrompido pela doutrina pagã, não é? Então Deus opera maravilhas para levantar pelo seu poder um povo que iria andar na sua presença. Então, igualmente, o apóstolo Paulo, ele usa essa passagem para dizer que a salvação é pela graça, é pelo poder de Deus. Não é pelo nosso mérito, não é por fazer as obras, mas é por uma bênção de Deus, que foi assim que nós chegamos à presença dele. Em seguida, o que ele disse? Ele disse, o apóstolo Paulo diz, que eles saíram da presença do Senhor. Israel se desviou, endureceu o coração, se desviou. Tem muitas coisas já faladas aqui. O verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado ao 8º dia e que se estriba em ser descendência carnal de Abraão e que se estriba na lei, mas não guarda a lei. Não é? Aí diz o apóstolo Paulo, esse que age assim, sua circuncisão é imputada como incircuncisão, porque em Isaque será chamada minha descendência, ou seja, a descendência
de Abraão é chamada no milagre, não é chamada em Ismael, que nasceu segundo a carne. A fé é imputada a Abraão porque ele creu na promessa. Em Isaac, porque Sara não podia ter filho, Deus fez um milagre. Então, o povo de Deus é um milagre. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que andam nos passos de Abraão, porque por pai de muitas nações te colocarei. Não é a descendência carnal que conta, mas a descendência pela fé. Então, aqui, Paulo discorrendo sobre isso, ele começa a dizer do endurecimento de Israel. E diz, cita a oliveira. Nós conhecemos muito bem a figueira, tipo de Israel, só que a figueira é um tipo específico. Especificamente Israel é a figueira. Especificamente a igreja é a videira. Mas se você se contar ao longo de todo o tempo, desde o início até o final, o povo de Deus é a oliveira. Independente de qual seja o povo, né? Independente de qual seja o povo. Então, dando um exemplo, na época de Adão, Abel, era uma oliveira. Enoque, povo de Deus, era oliveira. Noé, quando saiu da arca, veio a pomba trazendo no seu bico um ramo de oliveira, porque ele representava o povo de Deus, né? Era ele o povo de Deus. Abraão começa as raízes da figueira. Quando Israel é gerado, após o acordo, Israel passa a ser o povo de Deus. A figueira passa a ser a oliveira. É um paradoxo isso, né? Mas então o Israel passa a ser, ocupa o lugar da oliveira como povo de Deus, embora que especificamente Israel seja representado pela figueira. A igreja depois seria. Então, o povo de Deus. Aí agora, o apóstolo Paulo chama Israel aqui de a oliveira, com muita propriedade, porque é o povo de Deus, porque ele iria relacionar com a igreja. E ele disse o seguinte, que o Israel foi cortado do tronco da oliveira, porque Israel endureceu, saiu da presença do Senhor e foi tirado. E nós, os gentios, ele chama de zambujeiro. Zambujeiro é a oliveira brava, ela não dá frutos, ou não dá frutos comestíveis, saudáveis, não é? Então nós éramos essa oliveira brava que fomos enxertados na boa oliveira. Na rejeição de Israel, nós fomos aceitos à presença de Deus. Aí em seguida o apóstolo Paulo faz algumas considerações. Ele diz assim, que nós tenhamos os devidos cuidados e não vamos nos ensoberbecer por causa disso, por causa da graça de Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar os ramos que não são naturais, que somos nós, a oliveira brava. Nós fomos enxertados, sim, pela desobediência dele, mas se eles deixarem incredulidade e crerem, eles serão enxertados novamente. Porque se Deus enxertou a oliveira brava no tronco da oliveira verdadeira, quanto mais os ramos naturais serão enxertados. E por outro lado também, se nós ensoberbecermos, também nós seremos cortados, porque se ele não poupou os ramos naturais, ele também não vai poupar os que não são naturais, que são o zambujeiro. E dessa forma, queremos dizer o seguinte, é um exemplo dado pelo apóstolo Paulo, e ele quis dizer o seguinte, por final, então Deus rejeitou o seu povo olhando por outro prisma. Não, Deus não rejeitou o seu povo, porque se na rejeição de Israel o mundo foi salvo, como será na sua glória? Aí o apóstolo Paulo acrescenta, a ressurreição dentre os mortos, porque Deus tem um plano para Israel também. Em seguida, tem aqui um título, né? Cântico de Vitória, né? Mais adiante, né? Dizendo que esse é o plano de Deus. Quem foi que ensinou a Deus? Quem foi seu conselheiro? Mas a sabedoria pertence a ele
e ele gerou um plano para, no final, salvar o mundo inteiro. Amém. Esse enxerto fala da adoção, né? Exatamente. Fala da adoção, exatamente. É a adoção que o no professor contexto. Vinícius falou ainda há pouco. Mas nós estamos bem avançados aqui. O pastor Antônio Carlos falou do amor de Deus no passado. Podemos dizer assim que o Senhor demonstrou seu amor em porções, né? Amei a Jacó, desprezei a Esaú, mas no Novo Testamento o Senhor diz que Ele derramou o seu amor sobre todos. Deus amou a humanidade, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor veio sobre todos. E Paulo diz aqui, no 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Então, quem o Senhor derramou esse amor e aceitou esse amor, está nesse amor, ele tem uma garantia do Senhor aqui nesse cântico, podemos dizer aqui nesse cântico, que quem nos separará, aquele texto que lemos no início, né? Nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser se nós rejeitarmos esse grande amor. Amém. Professor Vinícius, paz do Senhor. Pai do Senhor a todos os irmãos. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os participantes. Paz do Senhor a todos.